Sejam todos bem-vindos a mais uma vez a este encontro, o encontro de almas, onde nós estamos dando continuidade aos nossos estudos da série psicológica da nossa benfeitora Joana de Ângeles. E assim, no encontro passado, nós falamos um pouquinho do ânimos, falamos também da persona, da individuação, e neste nosso encontro de hoje, nós vamos estar falando da consciência e depois dos cérebros, do cérebro que é triuno. Mas entrando agora na nossa consciência, é um estudo um pouco mais profundo do que nós já trouxemos até agora. Então, a consciência é estabelecida, né, essa consciência lúcida de quem nós somos, mas muito mais do que isso. Esta consciência que ao longo das encarnações nós vamos despertando cada vez mais a níveis diferentes de consciência. Então, o avanço da consciência surge quando o homem se descobre superinteligente, providos de conhecimentos, de valores, mas, por outro lado, percebemos que existe uma grande carência moral e o homem caminha entre as feras e os deuses. Por quê? Porque no processo da evolução, nós passamos do primitivismo, do início, né, do planeta primitivo, onde o homem, nós não tínhamos consciência ainda de nada. Estávamos na consciência de sono, adormecidos neste estágio de evolução. E agora, neste momento em que nós nos encontramos, nós já avançamos um pouco mais neste nível de consciência. E chegaremos até o 5º nível, né, que é a consciência crística. Mas, voltando aqui para este momento, por que feras e deuses? Porque nós éramos primitivo e o homem primitivo ainda é um animal com agressividade, sendo muito hostil, desconhece muito das suas potencialidades, não entende o lado moral, o lado do seu aperfeiçoamento, da religiosidade, enfim, de todos esses conteúdos. Então, nós caminhamos entre as feras e os deuses, porque neste processo de níveis de consciência, nós chegaremos a uma consciência divina. Então, hoje ainda estamos muito mais próximo do homem primitivo do que dos anjos e dos arcanjos, que um dia chegaremos, né? Mas ainda leva um pouco mais de tempo. Então, a humanidade equilibra-se a meio caminho entre deuses e feras, segundo a Joana de Ângeles. Então, nos damos conta de que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda não domamos as feras que habitam em nosso mundo íntimo. Temos muito a avançar nesta escala evolutiva. Quantos homens nós vemos hoje, mulheres, né? Homens no sentido geral, né? Porque somos seres que abarcamos os dois polos, não importa se estamos na polaridade feminina ou masculina, mas nós ainda, por mais que a tecnologia, o avanço, a ciência, tudo que o mundo já propõe, já traz para nós de desenvolvimento, ainda no lado moral, no lado da ética, está muito longe, não é verdade? Por isso que muitos não domam a fera que habita. E o processo de evolução é justamente isso, a gente domar, né, fazer um equilíbrio nestas emoções que ainda nos tira do eixo, que ainda nos desarmoniza, desequilibra e traz para todos nós as doenças emocionais, físicas, psicossomáticas e todas estas doenças. Por quê? Porque em nosso mundo íntimo ainda tem muita agressividade, a reação diante de um fato, aquela reação automática de querer voar no pescoço do outro, de querer reagir, ao invés de estabelecer uma calma,
pensar duas vezes antes de estabelecermos uma reação automática. Mas nós vivemos ainda no automatismo do nosso corpo, né? Mas calma, nós iremos aí fazer os nossos avanços. Então, lendo e lembrando um pouquinho de Charles Darwin, que ele estudou muito este processo da evolução do ser, né, do homem, devemos aprender a domar os instintos, transformar nossa natureza, domar as feras que ainda habitam em nós, porque nós somos ainda muito instintivo. Vem a situação e a gente reage automaticamente, ou seja, a gente devolve a bola do jeito que nos chuta, né? A gente não pensa, a gente reage. E isso ainda demonstra a fera, né? Porque nós somos ainda seres animais racionais, mas ainda deixamos esta fera tomar conta de nós. E como nós estamos aqui para estudar um pouquinho da nossa psique, do espírito imortal, é bom que a gente saiba que o processo é esse, que nós devemos estabelecer agora um maior conhecimento das potencialidades que eu sou e que eu posso transformar, mudar, trazendo conteúdos mais nobres e profundos para que eu possa transformar e domar esta natureza, né? Esta personalidade que habita em mim, mas ainda dominante no instinto, né? Na reatividade, na reação que nós temos. Então, o efeito natural desta conquista permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o pesar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Confundimos muito tudo isso, não é verdade? A gente ainda não estabelece um, um, um limite entre o que é o meu dever e onde começa o direito do outro. Então, a gente, nesta agressividade, nesta fera, em que eu quero domar o outro, que eu quero que o outro seja subjugado por mim, por nós, o homem que quer estabelecer o poder de dominação no outro, ele perde a noção de que o direito do outro também tem que ser respeitado. Então, eu tenho meus direitos, mas o outro também merece esse respeito e que a gente comece a enxergar o outro. Outra atitude é o que é bem e o que é mal. O mal é a ausência do bem. Nós devemos pensar sempre em tudo que Jesus nos trouxe, que a religião, de uma certa forma, ela traz esses conteúdos morais de você valorizar não só a você, mas como o outro, enxergar o outro como seu irmão, como está no mundo, né? A gente deve pensar um pouquinho que o sol ele está ali, ele brilha para todos, ele não está preocupado em favorecer um e desrespeitar o outro, ele ilumina todas as potencialidades. E nós precisamos entender os limites deste bem e o mal. O que é mal? Esta ausência do bem é você não reconhecer o outro e tomar todas as atitudes pensando só em nós, só em mim, só no eu profundo, no eu, neste eu das necessidades de agora, esquecendo que eu posso fazer de melhor para mim e para o outro. Lembrando sempre daquilo que Jesus falava, né? Não façais aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. E este deve ser um lema da nossa vida. Ao reagir a uma questão, a uma situação, pensar: será que eu gostaria que o outro fizesse isto para mim? Será que eu gostaria que o outro não me respeitasse? O que é certo e o que é errado? Vamos nos basear nas leis, não só humanas, mas nas leis morais, nas leis universais, nas leis divinas, para que a gente possa estabelecer o que é certo, o que é errado. Lembrando sempre
tudo me é lícito, nem tudo me convém. E aí, a irresponsabilidade, o dever nas coisas, na vida, quais são os meus deveres? Qual é a minha responsabilidade por tal e qual situação? Fazer um olhar mais profundo, colocar aquelas lentes mais profundas para poder entender e enxergar o mais profundo de tudo isso, né? O que é nobre, o que é vulgar hoje, vendo tudo que o homem, através daquele dizer de quer ser livre, ele confunde liberdade com libertinagem. Então acha que tudo pode, tudo é lícito. Não é bem assim, né? Se nós estabelecermos pela lei que Jesus nos ensinou, que toda religião nos traz, aquelas de berço, não importa qual, mas é onde a gente consegue colocar Deus como um ser divino e superior, e nós, como criaturas, partículas do mesmo Pai, somos todos irmãos nesta humanidade. Então, aos desregramentos excessivos, em que algumas posturas, a gente vê hoje nas redes sociais, exemplos horríveis de comportamento. A gente tem que entender que se a gente quer sair da fera e entrar num ser divino, num mundo espiritual superior, nós devemos domar estas atitudes com falta de responsabilidade, atitudes ainda vulgares nos homens e nas mulheres de hoje. Precisamos estabelecer uma ética, uma moral, respeitando a nós mesmos, respeitando o nosso corpo, respeitando a nossa essência, respeitando o outro, né? E não seguindo padrões estabelecidos aí sob qualquer eh, ótica, né? Ah, eu quero ser livre. Então, ser livre é ser antiético? É ser vulgar? É ser libertino? Será? Devemos olhar com todo carinho para isso, porque nós estamos aqui para olhar para nós, para dentro, para aquilo que eu vim buscar nessa vida, que eu vim fazer, que eu vim crescer e evoluir como ser espiritual, um ser divino, e que a jornada não acaba no túmulo, ela continua, ela prevalece, né? Ao longo da nossa jornada, da nossa estrada, que é muito grande ainda, né? Então, veja, trabalhando os dados não palpáveis, saberemos selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando-os nossas diretrizes de segurança, aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade, aquela que nos traz paz. Aquela paz que a gente deita no travesseiro e está tranquilo, nada te aborrece, nada te tira do eixo, nenhuma emoção avassaladora chega ao ponto de trazer a desarmonização das suas vísceras, do seu comportamento. Aquela paz é, é tão necessária que sejamos, né, pacíficos, pacificados, uma paz, porque nós estamos trazendo para nós mesmos um comportamento dentro da moralidade, da ética, mas com calma, com autoconhecimento, com entendimento do que eu estou aqui fazendo, aqui e agora, trabalhando todas estas ocorrências que nos chegam, entendendo que eu escolhi passar por estas situações. Eu ajudei no meu planejamento de vida, eu estabeleci algumas situações e pessoas que iriam chegar na minha vida e queria trazer os desafios que nós estamos aqui passando. Faz parte de todo o meu aprendizado. Aquilo que eu pedi é aquilo que eu tinha maior deficiência na minha aprendizagem, né, no meu aprendizado, no meu processo de evolução. Então, precisamos viver mais tranquilos, sentir um bem-estar, uma liberdade real, uma liberdade onde eu não preciso colocar o outro, trazer o outro como submisso,
mas eu compartilhar com o outro uma liberdade diante da natureza, diante da minha verdadeira natureza, personalidade, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira em que eu possa visualizar um progresso moral no meu tempo, devagar, um passo por vez, mas sempre me aperfeiçoando nesse estágio de evolução. Então, essa consciência não é de natureza intelectual, ou seja, as atividades dos mecanismos cerebrais em forma de ações. Pé, a força que propele, a fé, ali não é pé, é força que propele a exteriorizar-se, porque é nascida nas experiências evolutivas. Então, não é só na intelectualidade que nós estamos falando de consciência, mas é aquilo que eu já vivi, que eu exteriorizo do meu inconsciente profundo, arquétipos de situações de vidas passadas, que está intrínseco em mim e que eu preciso trazer para fora, mas não só com essa atividade dos nossos fiozinhos, né, cerebrais que nos liga à mente, que é extrafísica, mas esta força que vem de dentro, esta vontade de crescer, que estabelece pelo arquétipo self, que é o Deus em nós. Está em nós. Todas as potencialidades do Cristo, todas as potencialidades de Jesus, todas as potencialidades de Deus, desta fonte criadora, está em nós. Então é isso que tem que vir para fora. Não é as coisas externas que eu estou aprendendo agora, é muito mais profundo do que, do que estas coisas externas que nos chegam, né? A encontrarmos em pessoas incultas intelectualmente e ausentes em outras, portadoras de conhecimentos acadêmicos. O que quer dizer isso? A gente encontra pessoas que a gente fala, nossa, aquela pessoa tem consciência. Consciência. Olha, aquele homem ali é de consciência, hein? É um ditado antigo que a gente ouve, mas é isso mesmo, tem consciência das coisas, do respeito a si, do respeito ao outro. É uma coisa que já está estabelecida, que já está madura no espírito, em que apresenta estas potencialidades, independente se ele é uma pessoa estudada, com diplomas ou sem diplomas, com conhecimento mais profundo ou não dos homens aqui da Terra. Se ele está num cargo alto ou se ele é uma pessoa bem humilde, vivendo ali no campo ou vivendo em qualquer canto, sem ter uma vida aqui que estabeleça assim um poder, uma coisa que sobressaia. Não, mas tem consciência, porque esta maturidade consciencial independe do nível intelectual do ser humano. Então, se analisarmos a conduta de um especialista, por exemplo, em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo cigarro, pelo tabaco, pelo álcool, por outras drogas, mas que apesar disso ele próprio usa, qualquer um desses flagelos, a gente diz, eis aí uma alma que não logrou a conquista da consciência, porque sabe que não pode, mas se utiliza, porque prefere fazer essa escolha, tendo consciência de tudo que vai ocorrer, mas ele ainda assim escolhe. Não tem aquela vontade interior, o desejo de transformar, e também não estabeleceu ainda um respeito a si mesmo, a este corpo, que é um empréstimo de Deus e que temos para viver uma vida inteira. Sabe lá Deus quanto tempo temos, foi estabelecido a jornada. E aí encontra aqueles suicídios indiretos, né? Como André Luiz o foi, lembra? Que ele foi um suicida e ele falava, né? Quando ele clareou a sua consciência na espiritualidade.
mas pelos processos de desregramento e de usos de vícios e tudo mais, ele estabeleceu a doença no seu corpo, né. Então, veja, o médico, a pessoa que estuda, que tem conhecimento de tudo isso, e que ainda assim se utiliza desses flagelos, ela está escolhendo, por livre arbítrio, que lhe é permitido, claro, que Deus não pune ninguém por isso, mas ali se estabelece uma lei de causa e efeito, né. Se eu escolhi fazer, queria me machucar, eu queria lesar a minha forma, né. Eu sempre brinco que o nosso corpo é uma forma de bolo, todos temos, cada um coloca o sabor que quer, mas cada um também estabelece se a nova modelagem do novo bolo que eu vou fazer, ele vai sair com uma marca amassada, né, naquele cantinho em que eu lesei o meu corpo numa outra vida, ou às vezes nesta. Então, esta é a responsabilidade e que uma pessoa que já conquistou a consciência, que já está estabelecendo um ritmo consciencial evolutivo, ela já não faz. Ela já, por mais que a vontade chegue, advém, ela procura meios de trazer uma ressignificação, procurando ajuda espiritual, procurando tratamento médico, procurando terapias, procurando qualquer forma de combater nela esta vontade e fazendo uma mudança necessária, né. E aí sim, ela está conquistando a consciência. Porém, outros indivíduos, não obstante sem o conhecimento intelectual, possuem lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo um comportamento não agressivo e digno, mesmo que a contributo de sacrifício. Muita gente passa por dores, por situações muito desafiadoras, mas quando o ser já tem consciência da vida, de que tudo está certo, se chegou até mim é meu, eu vou passar por isso, né. Não reage com agressividade, combate a fera, vai diminuindo, pensando: "Eu já passei por isso, se eu for fazer um balanço, o que será que eu fiz? Será que na outra vida eu não fui um algoz?", né. E assim sucessivamente vai passando e vai tendo esta dosagem de reação às situações, né. Então, mesmo que dor, com sacrifício, mas ele vai já aprendeu tudo isso, e já não deixa se afetar tanto, por mais que doa, porque todos somos seres humanos, né. Ainda nós sentimos a dor física ou emocional, mas a gente já não reage, a gente já coloca aquelas pedrinhas na boca, aquela aguinha, fica segurando um pouco, reagindo e fala: "Tudo vai passar", né, tudo vai passar. E tudo passa mesmo, né. Então a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais e elevados que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Então veja, esses valores morais, ele tem a gente tem que fazer um exercício. O que que é o exercício? Ao me conhecer melhor e ao saber aquilo que eu posso mudar em mim, que eu já estou pronto para ressignificar, para fazer uma mudança interior, eu vou, ao longo de cada situação, de cada coisa que me chega, estabelecendo um padrão que já não reajo mais, mas eu sinto, mas eu vou elaborando uma transformação e que vai me aquecer, vai me trazer um bem, vai me trazer uma calma, vai me trazer a paciência, vai me trazer, eh, como se eu estivesse domando todo este comportamento, estabelecendo o bem para mim. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu não vou adoecer mais, eu não vou ficar tão afetado e tão desarmonizado, meu coração não vai acelerar, né, eu não vou querer a minha pressão subir, eu não vou querer reagir.
Então, é lógico que eu vou estabelecer um bem para mim. E fazendo um bem para mim, eu também estarei fazendo um bem ao meu próximo. E assim, nós vamos caminhando neste conhecimento. Por quê? Porque o espírito jamais retrocede neste processo. Mesmo quando aparentemente reencarna-se dentro das enfermidades limitadoras, que bloqueiam o corpo, que bloqueiam a mente, ou uma emoção, tudo isso que gera tormento, mesmo que esse espírito renasce com esse bloqueio, a mente dele não retroage. O que acontece? Ela estabelece o quê? Ela paralisa, ela para ali naquilo, mas ela não reage, ela não retroage, ela fica parada no tempo e conforme o seu processo de aperfeiçoamento, ela volta a ter. Então nós vemos espíritos que que vêm com limitações, com muitas limitações, mas esses espíritos estão como que dormindo. E aí a consciência dele não vai retroagir por isso na outra vida, ele vai estar de posse com aquilo que ele precisa estar de posse. Mas ele fica meio que escondido nesta roupagem. E muitas das vezes é um benefício para o encarnado, porque nós temos perseguidores espirituais, algozes. Às vezes a gente comete tantos erros e uma maneira de ficar escondido é ficar numa roupagem limitadora, ou porque pedimos para um aprendizado ou para a lição familiar, não importa qual é a causa que levou aquele espírito a reencarnar com limitações, não importa. Cada um que sabe o seu pano de fundo de vidas anteriores, e ele concordou com esta vida nesta limitação, a menos aquelas reencarnações que a gente fala que é compulsória. Aí o espírito não participa dessa escolha. Ele é acolhido, ele é resgatado e ele é colocado numa reencarnação compulsória, onde sim pode apresentar algumas limitações, onde está restabelecendo o seu campo emocional, o seu campo mental, onde está estabelecendo, muitas vezes, alguns órgãos físicos, como a gente vê algumas encarnações que o espírito nasce sem um órgão, sem um rim, né? E ele desencarna logo depois, porque ele precisa refazer esse órgão através desse processo, mesmo que o tempo seja limitador, que ele renasce e não consiga prosseguir. Mas aí ele já fez um bem para ele, restabelecendo este órgão, e ele pode reencarnar seguidamente, né, com este órgão refeito. E assim se sucede com as emoções, com o nosso campo mental, onde nós corrompemos. Por isso a necessidade do autoconhecimento e do autodescobrimento, para que a gente possa viver melhor, né? Não lesar tanto os nossos corpos, né? Então, o início da consciência também é o início da individuação. Ela é o ponto de orientação e percepção do mundo externo. Por quê? Porque quando eu começo a ter consciência, eu vou me tornando um ser individuado, único, inteiro. E aí ela se orienta nesse processo com tudo que se percebe do mundo externo, porque ela traz as potencialidades do interno para ressignificar as ocorrências. E aí ela vai mudando a sua personalidade e vai vivendo o que ela realmente veio para viver e aprender, né? Transformando e ressignificando tudo aquilo que ela percebe de fora. Então, a aquisição da consciência é o desafio da vida, é o autoconhecimento que merece exame, consideração e trabalho. Por que exame? Porque nós precisamos olhar, nos examinar, olhar para dentro, olhar as minhas reações automáticas diante de uma situação que me chega. Por que eu me afeto com tal comportamento
que me chega? Por que que eu acho que é meu? Por que que eu acho que eu sou vítima? Por que que eu acho que eu não deveria estar passando por isso? Por quê? E por quê? E por quê? Inúmeros porquês. Analisando o dia a dia. Ao dormir, ao levantar, não importa. Faça um balanço do seu dia. De qual situação te chegou e que te desestruturou? Qual? Olhe para esta situação e fala: por que que isso me afeta ainda? Procure entendimento. Não se permita se afetar. Olhe o outro com compaixão, mas olhe para você, não achando vítima. O que eu fiz para passar por isso? Porque se chegou até mim, é meu. É para o meu aprendizado. E é por isso que eu estou vivendo. São as provas. A gente na espiritualidade fala, pode me dar tudo aí que eu vou e tiro de letra. Chega aqui, a gente vê que não tira de letra não, né? Que ainda a gente reclama, a gente ainda se acha, não merecia isso, olha que Deus está me punindo, que Deus não me ama, só comigo, na família tem tantos, isso acontece comigo. Então, este exame que nós temos que levar em consideração e olhar muito profundamente para tudo isso. E trabalho. Trabalho para quê? Para ressignificar, para ter um novo olhar, para que a gente possa olhar, acolher, entender e ressignificar. É isso que nós estamos aqui para fazer. Então, a nossa consciência não se cria a si mesma, mas ela emana das profundezas desconhecidas do nosso eu profundo. Na infância, desperta gradualmente. Ao longo da vida, desperta a cada manhã, saindo das profundezas de um estado de inconsciência, como uma criança nascendo diariamente do seio materno. Porque quando a gente dorme, a gente fala, é como se fosse morrer. Porque a gente dorme e apaga, o corpo fica ali inerte e o espírito viaja. Mas quando eu acordo assim, às vezes meio atordoada ou não, mas é como se a minha consciência tivesse despertando naquele momento de um inconsciente. E eu falo, eu sou a Lisa, né? Estou aqui, continuo aqui. Esta é a minha vida, este é o meu lar, né? Quando muitas pessoas, quando está em desequilíbrio, principalmente mental, ela não sabe quem ela é, né? Então, por isso que a gente deve agradecer. E a nossa consciência, toda manhã, renasce. Ela renasce numa grandiosidade, renasce dando novas oportunidades, para que eu possa sempre melhorar, me aperfeiçoar e aprender cada vez mais. Com o cotidiano, com as coisas pequenas. Não precisa esperar coisas grandes, mas as coisas pequenas é que irão realmente fazer a minha verdadeira transformação. Um passo por vez. Porque quando a gente quer subir a escada, 2, 3 degraus, a gente pode cair, né? Um salto maior que a perna, tem que ir devagar. Então, a consciência é a relação dos fatos psíquicos com o ego. Nenhuma imagem, emoção ou sentimento pode tornar-se conscientes sem o ego, como ponte de referência, ou seja, o que não se relaciona com o ego não atinge a consciência. Então, ser consciente é tomar conhecimento de algo que era sabido antes e que já se encontrava no inconsciente. Por que essa relação com o ego? Lembra que a gente falou que o ego, ele é o mordomo, ele acha que é o chefão da psique, não é? Ele é só o mordomo, mas ele é responsável pela consciência. Tudo que está no meu inconsciente, ele precisa passar pelo ego para entrar na nossa consciência. Então, ela precisa desta relação, porque tudo que está no meu inconsciente, para tornar-se consciente, precisa passar pelo ego.
é aquele porteiro onde passa e adentra e eu tomo consciência de uma coisa e de uma situação. Então, por que era sabido antes? Porque já estava no meu inconsciente. Eu só trouxe e trazendo neste movimento psíquico do nosso espírito imortal, ele adentra pelo ego e ele se torna consciente e vai iluminando cada vez mais todo este arcabouço do meu inconsciente profundo, me libertando, porque quando eu me conheço, conheço as minhas potencialidades e as minhas limitações, eu consigo me transformar e fazer o meu processo evolutivo. Interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano, Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade, conforme se lê no Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam na consciência. Responderam com sabedoria, né? A consciência é um estágio elevado que se deve adquirir a fim de seguir o seu rumo para a angelitude. É isso mesmo, porque nós estamos falando aqui de estabelecer a consciência real, né? Aquela consciência só das coisas que eu preciso agora, mas o ser consciente é consciente das potencialidades, do que veio aqui fazer. Ele entende esse estágio de evolução em que se encontra. Por isso que todas as leis, tudo o que é do divino, que é de Deus, está em nós. Está onde? Na consciência. Quando eu vou abarcando tudo isso, porque o self, o espírito imortal, ou o arquétipo de Deus está em mim, mas ele só estabelece e germina e cresce quando eu torno consciente, um ser consciente. Aí sim, essas leis, elas estão no na minha vivência, porque eu já sei, eu não preciso que ninguém me explique, porque eu já acredito, porque não é ter fé, eu já sei que é.